Olá, vamos falar agora de registro de candidatura nas eleições. Após a convenção partidária, os candidatos solicitarão seu registro perante a Justiça Eleitoral por meio dos partidos e coligações. Para tanto, o Código Eleitoral e a Lei Eleitoral, a Lei 9.504 de 1997, dispõem as seguintes competências. Para prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, eles devem enviar as suas solicitações aos juízes eleitorais ou os juízes das zonas eleitorais respectivas. Governador, vice-governador, deputado estadual, deputado distrital e governador do Distrito Federal, eles devem solicitar esses registros de candidatura nos tribunais regionais. Candidato a presidente da República e vice-presidente da República, por sua vez, deve fazer o registro diretamente no Tribunal Superior Eleitoral. Os cargos de presidente, governador e seus respectivos vices deverão fazer a chapa, o registro da chapa em chapa única, indivisível, ainda que composta por candidatos de partidos distintos. Então não existe a conversa de que eu sou de um partido, você é de outro e nós somos candidato a prefeito e vice. É uma coisa só, é uma coisa única. O registro é feito único, mesmo que com partidos diferentes. É muito importante porque sempre dá discussão, mas a Justiça Eleitoral já assentou que é indivisível essa ligação entre o titular e o vice. Já no caso dos senadores, devem ser registrados 2 suplentes. Os juízes que julgarem o registro, eles atraem as competências para as ações de cassação do registro ou diploma e também para o registro de pesquisas de opinião pública. Portanto, o juiz, no momento que ele julga o registro, ele se torna prevento para julgar os demais processos decorrentes daquela coligação, daquela municipalidade, daquela eleição, para que as decisões sejam proferidas pelo mesmo magistrado. Os registros são solicitados por meio do sistema de candidaturas módulo externo, o chamado Candex, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mostrando a cada vez mais utilização da tecnologia pela Justiça Eleitoral e deve ser acompanhado por vias assinadas do formulário de demonstrativo de regularidade de atos partidários e o requerimento de registro de candidatura, o famoso DRAP e o RRC, ambos emitidos pelo próprio sistema. Nas eleições de 2020, segundo a Resolução 23.609, em seu artigo 19, os partidos políticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até 19 horas do dia 15 de agosto do ano que vai ser realizada as eleições, ou seja, 2020. O pedido será elaborado no próprio Candex, disponível nos sites eletrônicos dos tribunais eleitorais, sendo que a apresentação do DRAP e do RCC e do RRC será feita mediante a transmissão pela internet até as 23 horas e 59 minutos do dia 14 de agosto, do dia das eleições. 2. A entrega em mídia à Justiça Eleitoral até o prazo previsto no caput, na modalidade de internet. O Candex emitirá recibo de entrega consignando o horário em que foi transmitido o pedido de registro. Caso os partidos políticos ou coligações não tenham apresentado o formulário do DRAP, o respectivo representante será intimado de ofício pela Secretaria do Tribunal Eleitoral para fazê-lo no prazo de 3 dias. Uma vez apresentados, a Justiça Eleitoral os receberá em meio magnético e providenciará a publicação dos editais no Diário da Justiça Eletrônico, dando ciência aos interessados para apresentar as impugnações aos registros de candidatura no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo de 5 dias, que os adversários apresentem as impugnações ou o próprio Ministério Público Eleitoral, o cartório ou a secretaria emite uma certidão informando sobre a regularidade, podendo a autoridade judicial entender a necessidade de novas diligências para correção de erros sanáveis no prazo de 72 horas.
Após essas etapas, os autos são encaminhados para julgamento do registro de candidatura e do DRAP, que são julgados separadamente, correndo apensos. Mas, pela lógica do condicionamento da aprovação do DRAP, é comum que o DRAP seja julgado antes, evidentemente. São aferidas a regularidade da situação do partido e da coligação, a adequação do número de registro ao estipulado em lei, a proporção de vagas femininas e masculinas, dentre outros quesitos importantes. O deferimento do registro de candidatura depende do deferimento do DRAP, do preenchimento das condições de elegibilidade, da ausência das hipóteses de inelegibilidade previstas lá na Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 6490, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, que é a famosa Lei da Ficha Limpa.